6.000 anos atrás, o mundo era um lugar irreconhecível, um eco distante da Terra que conhecemos hoje. O céu era de um azul mais profundo, a terra pulsava com uma fertilidade sem igual, e o homem, descendente direto de Adão, não era a criatura frágil que se tornou. Eles caminhavam sobre o planeta com uma força sobre-humana, possuindo mentes de brilho inigualável e vidas que se estendiam por séculos, testemunhando o alvorecer de uma civilização grandiosa. Nessa era de maravilhas, cidades imensas se erguiam em vales e planícies. Torres colossais pareciam tocar os céus, abrigando observatórios que decifravam os segredos das estrelas e forjas poderosas que moldavam o bronze e o ferro. A humanidade florescia, imersa em música, ciência e artes. No entanto, à medida que seu poder crescia, uma sombra de corrupção e orgulho se espalhava silenciosamente, plantando a semente de sua própria ruína. Foi então que uma transgressão cósmica ocorreu. Seres celestiais, anjos rebeldes que abandonaram sua morada, desceram à Terra e se uniram a mulheres humanas. Dessa união proibida nasceu uma raça híbrida, temida e reverenciada. Os Nefilins, os gigantes da antiguidade, cujos feitos ecoariam através das eras como lendas de poder e tirania. Eles eram guerreiros invencíveis e governantes impiedosos. O domínio dos gigantes, reinos inteiros caíram sob seu controle, espalhou como uma praga, e eles ergueram fortalezas ciclópicas e templos profanos para celebrar seu poder. A humanidade, antes senhora de seu destino, foi reduzida à servidão, e o mundo se transformou em um vasto império de violência, onde a força bruta era a única lei. A terra, outrora um jardim, tornou-se um palco de horrores. O assassinato virou rotina, contaminou cada coração. E a corrupção moral esqueceu-se de olhar para o perdido em sua própria escuridão. Do alto, Deus observou um mundo que já não reconhecia uma criação desfigurada pelo mal. Com o coração pesado, ele decretou o fim daquela era, decidindo purificar a terra com as águas de um dilúvio cataclísmico, não como um ato de punição, mas de redenção. Em meio a toda a depravação, um homem permaneceu justo: Noé. Ele andava com Deus, incorruptível em sua geração. A ele foi confiada uma missão sagrada: construir uma arca de proporções monumentais para salvar o futuro da vida. Enquanto trabalhava, o mundo zombava, cego para o destino que se aproximava. Quando os céus se abriram e as fontes do abismo jorraram, o confronto final começou. Os gigantes, em sua arrogância, tentaram destruir a arca, o último bastião da esperança. Mas seu poder foi inútil contra a fúria do dilúvio. Eles caíram, engolidos pelas águas e fulminados pelos relâmpagos do juízo divino. O dilúvio foi um reset para o planeta. Oceanos furiosos engoliram continentes. Cidades magníficas foram varridas do mapa, e a era dos gigantes encontrou seu fim nas profundezas. O mundo antigo foi apagado da existência. Quando as águas finalmente baixaram, apenas a arca repousava sobre uma montanha, contendo Noé, sua família e o futuro da Terra. A humanidade teria um novo começo, livre da tirania dos gigantes. O mundo perdido e seus reis poderosos jamais seriam esquecidas. O que aconteceu após o dilúvio? A Bíblia conta a história de um novo começo para a humanidade. Mas, e se algo antigo e terrível tivesse sobrevivido à purificação das águas? Se uma guerra secreta, travada nas sombras da história, estivesse apenas começando? Esta é a história não contada da linhagem que se recusou a morrer. As águas recuaram, revelando um mundo lavado e silencioso. Do alto da arca, Noé e sua família contemplaram um recomeço. Uma chance de reconstruir um mundo livre da corrupção que o havia condenado. Eles acreditavam que o mal que assolara a terra, a rebelião dos anjos caídos e sua prole profana, os Nefilins, havia sido apagado para sempre. Mas nas sombras da nova humanidade, uma semente de escuridão sobreviveu, adormecida, esperando o momento certo para germinar. O dilúvio destruiu os corpos, mas não a sua essência. O segredo proibido estava no sangue. Embora os gigantes tivessem sido varridos pela inundação, sua herança genética não foi completamente aniquilada. Escondida dentro das linhagens de alguns descendentes de Noé, uma corrupção sutil permaneceu. Um eco silencioso do poder e da maldade dos Nefilins. Era uma mancha na tapeçaria da humanidade, uma vulnerabilidade que poderia ser explorada, uma promessa sombria de que os dias de terror ainda não haviam terminado. Séculos se passaram e o que era apenas uma anomalia começou a se manifestar.
Clãs de gigantes reapareceram na terra de Canaã. Nomes como os Anaquins, os Refaíns e os Zuzins ecoavam o terror de uma era passada. Eles não eram os Nefilins puros de antes do dilúvio, mas híbridos que carregavam em si a força colossal e a natureza perversa de seus ancestrais. O medo dos gigantes voltou a caminhar entre os homens. Longe dos olhos da maioria, esses novos gigantes estabeleceram reinos em terras proibidas. Em locais como Bazã e Hebron, ergueram fortalezas colossais, cidades de pedra que desafiavam os céus, gigantes que governavam com punho de ferro, escravizando populações humanas e perpetuando os rituais sombrios que seus antepassados aprenderam com os anjos caídos. Eram bolsões de um mundo antigo que se recusava a desaparecer. A Bíblia, se lida com atenção, narra os capítulos dessa guerra oculta. Não eram apenas batalhas por território, mas uma campanha espiritual para erradicar. Moisés recebeu ordens divinas para confrontar e aniquilar esses povos gigantes. Josué liderou os exércitos de Israel na destruição de suas cidades fortificadas. E séculos depois, o jovem Davi enfrentou o mais famoso desses descendentes, Golias, em um duelo que simbolizava a luta contínua entre a linhagem da promessa e a semente da rebelião. Mesmo sem seus corpos físicos, os anjos caídos, os mentores nas sombras, continuaram sua obra. Eles sussurravam nos ouvidos de reis e imperadores, influenciando impérios como Babilônia e Egito. Ensinaram-lhes conhecimentos proibidos, astrologia, armamentos avançados e rituais de poder, e inspiraram cultos secretos que operavam nas entranhas da sociedade. Garantindo que sua influência corruptora jamais fosse extinta. Antigas profecias, tanto bíblicas quanto apócrifas, alertam para um ressurgimento final. Assim como foi nos dias de Noé, diz a Escritura, assim será na vinda do Filho do Homem. Essa passagem sugere que a mesma corrupção e rebelião que levaram ao dilúvio retornarão no fim dos tempos. Muitos teóricos especulam que isso poderia se manifestar através da manipulação genética moderna, uma nova tentativa de corromper a criação e trazer de volta o que foi julgado. O dilúvio foi um reset, não uma erradicação completa. O mal não morreu, apenas adormeceu. Os corpos dos gigantes se tornaram pó, mas seu legado sobreviveu nas ruínas de suas cidades, nas lendas sus. No mundo antigo, uma civilização avançada ousou desafiar os céus. Eles construíram uma torre que alcançava as nuvens, um monumento à sua própria arrogância, acreditando que poderiam se igualar aos criadores. Hoje, em nossos laboratórios de vidro e aço, sob o brilho frio das telas de computador, a humanidade repete o mesmo erro. Com o poder da engenharia genética, não estamos construindo uma torre de tijolos, mas sim reescrevendo o próprio código da vida, buscando mais uma vez o poder de criar. A soberba ancestral renasce não em Babilônia, mas no coração da ciência moderna, escondido dos olhos do público, em complexos subterrâneos e instalações de segurança máxima. O Projeto Nefilim avança em silêncio. Uma organização sombria, composta por elites globais e cientistas sem escrúpulos, investe trilhões na busca por um poder esquecido. Eles coletam fragmentos de DNA antigo, extraídos de ossos fossilizados encontrados em locais arqueológicos proibidos, e os fundem com a genética humana. O objetivo não é apenas científico, é a criação de uma nova linhagem, uma casta de super-humanos destinada a governar, a elite definitiva para um mundo que eles planejam dominar. Os primeiros resultados são ao mesmo tempo espetaculares e aterrorizantes. Os sujeitos dos experimentos voluntários e vítimas misteriosos desenvolvem força e inteligência sobre-humanas. Eles conseguem levantar toneladas, resolver equações quânticas em segundos e prever padrões complexos. No entanto, o sucesso vem com um preço terrível. As cobaias se tornam psicologicamente instáveis, consumidas por uma raiva incontrolável e surtos de violência extrema. O DNA antigo desperta algo mais do que apenas potencial físico. Ele libera uma selvageria primordial que a mente humana moderna não consegue conter. Essa busca desenfreada pelo poder não nasce apenas da ambição humana. A mesma inteligência sombria que sussurrou segredos proibidos aos homens da antiguidade, seus tempos anjos caídos, agora inspira os cientistas do projeto nas laboratórios estéreis. A corrupção que antes se espalhou por meio de rituais pagãos,
agora flui através de algoritmos genéticos e manipulação de CRISPR. A influência é sutil, mascarada como avanço científico, mas seu propósito permanece o mesmo: corromper a criação e usurpar o domínio. Enquanto os experimentos se intensificam, a contenção começa a falhar. Relatos surgem em fóruns obscuros da internet e em jornais locais. Avistamentos de homens de estatura gigantesca em áreas remotas, mortes inexplicáveis onde as vítimas são encontradas esmagadas por uma força descomunal, vazamentos de dados secretos. Cada um desses incidentes é rapidamente encoberto. Uma máquina de propaganda bem financiada entra em ação, desacreditando as testemunhas, rotulando as evidências como fake news e garantindo que o público permaneça adormecido, ignorante da ameaça que cresce nas sombras. Mas nem todos estão enganados. Uma pequena rede de resistência, formada por cientistas dissidentes, ex-militares e pesquisadores independentes, começa a conectar os pontos. Eles descobrem que os novos gigantes são mais anomalias biológicas. Cada híbrido bem-sucedido não é apenas um super-soldado, mas um portal vivo, um canal através do qual uma antiga força espiritual maligna pode interagir diretamente com o nosso mundo. A guerra que travam não é apenas contra uma organização secreta, uma escuridão que aguarda há milênios por uma nova chance de se manifestar fisicamente. O perigo final se revela quando os híbridos mais avançados começam a exibir. Eles não apenas possuem força sobre-humana, mas também manifestam fenômenos espirituais, telecinesia, influência mental e a capacidade de induzir terror paralisante em quem os rodeia. Eles se tornam avatares, instrumentos de uma rebelião ancestral que busca um novo corpo para habitar, um receptáculo físico para travar sua guerra contra a humanidade. O projeto Nefilim não está apenas criando monstros, está abrindo as portas do inferno. A humanidade se encontra mais uma vez no limite. O orgulho que levou à queda da Torre de Babel ressurge na forma de uma agulha de DNA. Repetimos o mesmo erro, ignorando os avisos gravados em textos antigos e no próprio tecido da história. A tecnologia nos deu o poder de brincar de Deus, mas não a sabedoria para entender as consequências. A pergunta que ecoa através dos tempos não é mais se podemos, mas se devemos. Estamos prestes a recriar os gigantes e, com eles, o nosso próprio fim.